Olá, aluno, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Aprenda a Investir na Bolsa de Valores. A partir de agora falarei sobre clubes de investimento e também fundos de investimento. Dois veículos de investimento muito interessantes, onde você pode investir através de uma carteira de investimentos. Em vez de você ir na bolsa, escolher as ações ou os ativos que pretende investir, você entra numa carteira já pronta, onde tem um especialista, um gestor por trás dessa carteira, que é quem faz as escolhas de quais ações comprar, quais ações vender. Então você pode comprar cotas de um fundo de investimento em ações, ao invés de ir na bolsa comprar ações diretamente. Bom, dentro desses fundos e clubes, a gente tem várias opções, vários, digamos assim, tipos de fundos que podem ser mais agressivos, menos agressivos, né? Tem vários modelos, várias formas de se montar essas carteiras. Por isso que é sempre importante conhecer bem, né, quem é o gestor da carteira, o histórico de rentabilidade, quais os tipos de ativos que esse fundo investe. Tem fundos, por exemplo, que só investem em small caps, tem fundos que só investem em blue chips, tem fundos que investem em empresas que pagam bons dividendos, tem fundos que podem investir em quaisquer tipos de empresas. Enfim, cada um tem as suas particularidades, né? E isso é importante que você saiba e conheça bem. Para entender um pouco melhor esse conteúdo, para entendermos o que são fundos, quais as principais vantagens e como investir de uma forma lucrativa neles, nós convidamos Eduardo Glitz, que é um dos sócios, diretor aqui da XP Investimentos, e vai falar com vocês sobre esse assunto. Então, aprofundando mais o conhecimento em fundos de investimento. Vamos ver então o recado dele. Fundo de investimento, ele nada mais é do que um condomínio de investidores que se unem com um objetivo único de investimento. É mais ou menos como se eu pegasse, por exemplo, R$10.000, você 5.000, o outro 10.000, o outro 15.000 e uníssemos todos esses recursos, todo esse dinheiro em um único bolo com um objetivo único de investimento. O principal benefício de um fundo de investimento é a gestão profissional, ou seja, o cotista, o investidor, juntamente com os demais investidores do fundo, elegem uma gestão profissional, uma instituição financeira que irá tomar as decisões de investimento da carteira de todos os cotistas. Ao investir em um fundo, você não precisa se preocupar ou dedicar tempo a acompanhar as oscilações ou as oportunidades do mercado, pois você contratou um gestor profissional para realizar isso por você. E o mais importante, antes de investir, leia o prospecto e o regulamento do fundo, pois nele constam todas as estratégias que o fundo pode adotar ao investir o seu dinheiro. Compare as estratégias, compare as rentabilidades e invista no que se adequa melhor ao seu perfil. Bom, como vimos aí então o Glitz falando, né, os fundos são veículos de investimento onde você pode aplicar de forma coletiva, como a gente costuma falar. Investimentos coletivos são aqueles onde você pode ter uma postura muito mais, digamos assim, uma dedicação muito menor àquele investimento. Porque investir diretamente em bolsa exige dedicação, sim, exige que você esteja atento, que acompanhe o mercado, saiba escolher quais ações comprar ou vender, enfim, tudo mais. E no fundo de investimento, como a gente viu, você delega isso a um profissional do mercado. Ou seja, você fica numa posição muito passiva, sem ter que se envolver diretamente com isso. Você escolhe simplesmente o fundo que quer investir, aporta seu dinheiro naquele fundo e fica lá de bracinhos cruzados esperando, né, a rentabilidade, esperando o que vai acontecer. Tá? Em relação à estrutura, em relação a como são compostos esses clubes de fundos, são muito parecidos. Tá? Eu vou mostrar na sequência as diferenças principais de clubes e fundos. Mas na sua ideologia, digamos assim, eles são parecidos. Por quê? Porque é constituída uma carteira coletiva que tem uma gestão profissional por trás disso, né, especialistas. Os cotistas, os investidores daquela carteira, então podem ser várias pessoas que se unem, que montam uma carteira de investimentos, tá, que vai aplicar, né, em diferentes ativos. Normalmente, os fundos eles podem aplicar em títulos pré-fixados, pós-fixados, né, os títulos de renda fixa, títulos atrelados à inflação,
podem aplicar em rentabilidades atreladas à Selic CDI, né, em pré-fixados. E aí tem uma infinidade de ativos que podem ser comprados. Podem ser títulos públicos, títulos privados, enfim, vários deles. Também eles podem investir em ações. Alguns são de ações, portanto, precisam investir quase todo o seu patrimônio em ações. Outros têm apenas uma pitada de ações. Os fundos multimercados, por exemplo, podem ter carteiras mistas, que têm na sua estrutura ações e ativos de renda fixa também. E existem também os fundos imobiliários, que são criados especificamente para atender às necessidades de investimento do mercado imobiliário. Então, o fundo imobiliário, obviamente, ele só pode comprar títulos imobiliários. Ele pode comprar imóveis ou então pode comprar títulos, por exemplo, como CRIs, que são certificados e recebíveis imobiliários para constituir a sua carteira. Quais as principais vantagens de você aplicar num fundo, gente? Bom, primeiro, você compra cotas de uma carteira de investimentos. Isso é muito bacana porque, de certa forma, isso te dá, através da compra de uma única cota, através de um único investimento, você está diversificando o seu dinheiro. Tá? Porque, veja, eu vou pegar 10 mil reais e aplicar num determinado fundo. Esses 10 mil, na prática, são investidos em vários ativos diferentes. Né? Se o fundo, por exemplo, tem 10 ações diferentes na sua carteira, é como se eu pegasse os meus 10 mil reais e aplicasse R$1.000 em cada uma dessas ações. Perceberam como eu fiz uma boa diversificação comprando um único ativo? Então eu compro uma única cota de um único fundo, mas na prática estou diversificando meu dinheiro. Qual a vantagem disso? Reduzir riscos. Tá? Em vez de comprar apenas uma única ação com o meu dinheiro, eu compro ações de 10 empresas diferentes. Ah, professor, mas eu não poderia ir para a bolsa e pegar os meus 10 mil reais e comprar R$1.000 em ações de cada companhia? Poderia, claro. Tem gente que faz isso. Agora, vamos pensar no seguinte. Primeiro, o trabalho que vai te dar isso? Escolher 10 companhias, ficar acompanhando, monitorando todos os dias, saber a hora de vender. Putz, essa aqui agora eu vou ter que vender que ela está numa resistência. Você vai lá e vende. Agora tem que comprar uma outra ação com esse dinheiro. Qual eu vou comprar? E você vai, faz análise, faz estudo, fala com especialistas, vê o site da corretora e tal. Ufa, escolhi uma ação, vou colocar dinheiro nela. Aí, papel não subiu, deu stop. Você vai lá e bum, acabou vendendo com stop, teve uma pequena perda, mas vai comprar outro papel, vai correr atrás de novo. Tá? Sem contar que você vai pagar a taxa de corretagem toda vez que vai comprar e vender. Então, se você faz 10 operações diferentes, vai pagar 10 taxas de corretagem. O dia que você for vender essas 10 ações diferentes, vai pagar 10 taxas de corretagem de novo. Vai pagar emolumentos, vai pagar taxa de custódia na sua corretora. Então veja que dá muito mais trabalho e muito mais custo montar a sua carteira de investimentos do que investir num fundo. Ah, mas então não é melhor sempre investir num fundo? Depende. Primeiro depende do quanto de dinheiro você tem. Se você tem pouco dinheiro ainda para começar a investir, como esse exemplo que eu falei, 10 mil reais, talvez não valha a pena montar sua carteira, vale a pena entrar num fundo que tem uma boa performance. Agora, se você tem mais dinheiro, talvez valha a pena distribuir o seu dinheiro, colocar uma parte dele sim em bons fundos de investimento, mas uma outra parte você mesmo monta a sua carteira. Por que montar a sua carteira? Porque aí você pode escolher quais ações quer comprar. Ah, mas eu acredito muito no setor financeiro no Brasil, acho que vai crescer, tem bom potencial e quero comprar ações de banco. Ok, você pega o seu dinheiro e compra ações de banco, você tem liberdade para fazer isso. Dentro do fundo, quem faz a escolha é o gestor do fundo. Mas lembre-se que o gestor do fundo é um especialista no assunto. Lembre-se que o gestor do fundo, ele faz só isso na vida dele, ou seja, ele estudou para isso, ele se certificou para isso, e ele fica o dia inteiro acompanhando o mercado, monitorando notícias, informações, dados, números e tal, para saber tomar as melhores decisões. Ou seja, em tese, por mais que eu tenha dedicação, estudo e tempo, é bem provável que o analista lá, o especialista, o gestor, enfim, do fundo, seja um especialista mais competente que eu e saiba fazer escolhas melhores. Tá? Esse é um ponto que a gente não pode deixar de pensar quando a gente pensa num fundo de investimento. Então,
demanda bem menos tempo, como eu falei, você não precisa ficar fazendo nenhuma análise para escolher ativos, é gerido por especialistas, tem ganhos em escala, tá? Ou seja, se você tem 10 mil reais, você vai comprar determinados ativos. Se você tem 10 milhões de reais, você vai comprar outros ativos com outros preços. Se você tem 1 bilhão de reais, você vai comprar outros ativos muito mais rentáveis do que com 10 mil reais. Então, se eu juntar os meus 10 mil reais com os teus 10 mil reais, com os 10 mil reais de várias milhares de pessoas por aí, nós teremos 1 bilhão de reais e aí o gestor do fundo vai pegar esse 1 bilhão de reais e vai comprar ativos no mercado que rendem muito mais do que 10 mil reais de cada um de nós separadamente. Perceberam? O ganho de escala também pode ser interessante, por isso esse produto também é indicado para esse investidor. E você tem, como eu falei, redução de custos. Investir diretamente na bolsa tem um custo bem mais elevado do que comprar cotas de carteiras de fundos. As principais diferenças entre clubes e fundos. Aonde estão os pontos aí que diferem um do outro? Como nós vimos, a montagem, o exemplo, a carteira, a distribuição do patrimônio em cotas é muito parecido em ambos modelos de investimento, em ambas as carteiras. Agora, algumas coisas são bastante diferentes. A gente olhar bem a fundo, a gente percebe que as diferenças são de fato gritantes. Por exemplo, um fundo de ações, ele aceita aplicações tanto de pessoas físicas quanto jurídicas. Um fundo de ações. Já o clube de investimentos, ele só aceita aplicações de pessoas físicas. Clube de investimentos não tem investimento de pessoa jurídica. Então, se você tem uma empresa, tem um CNPJ, ele não aplica em clubes de investimento. Tá? Ele só aplica em fundos de investimento. Fundo de ações, ele não tem, aliás, limite máximo de cotistas. Então, você pode constituir um fundo e dentro desse fundo colocar milhares de pessoas. Já o clube, ele tem limitações. São no mínimo 3 pessoas e no máximo, 50 pessoas que podem fazer parte de um clube. Então, veja que é um grupo muito mais restrito. Tá? A ideia é que o fundo de investimento, gente, seja constituído pelo gestor e ele possa sair por aí, fazer propaganda, fazer campanhas, ter uma estrutura de distribuição grande e possa vender isso para qualquer investidor que queira fazer parte daquela carteira. A pessoa gostou do fundo, quer participar, assina o termo de adesão dizendo que concorda com o regulamento daquele investimento e passa a fazer parte desse investimento coletivo. Já o clube de investimentos, a ideia é que seja algo muito mais restrito. Uma família, por exemplo, um grupo de amigos, colegas de trabalho, de estudo, sei lá, pessoas que têm alguma afinidade, pessoas que se conhecem, pessoas que têm alguma proximidade por alguma razão. Tá? Esse é o público para clubes de investimento, não é para pessoas estranhas. Por isso que existe, inclusive, essa limitação de 50 cotistas para clubes de investimento. Tá bom? Então é algo muito, eu costumo dizer, muito mais informal. Tá? O clube, apesar de ter lá suas regras, suas restrições, tem todo um aspecto legal por trás disso, tem que ter, mas as regras são muito mais simples do que num fundo de investimentos que tem exigências das próprias instituições muito maiores. Num fundo de ações, você tem obrigatoriedade de patrimônio mínimo. Não pode existir um fundo com patrimônio inferior a 300 mil reais, na média nos últimos 90 dias. Tá? Clube de investimentos não tem essa obrigatoriedade. Então quer dizer que eu posso constituir um clube com, sei lá, 50 mil reais, se eu quiser, para minha família? Olha, poder pode. Agora, existe uma viabilidade econômica financeira também de se montar essa estrutura. Será que vale a pena montar um clube com 50 mil? Posso te afirmar com certeza que não. Por quê? Porque existem custos envolvidos para você administrar esse negócio. Então, um clube, por exemplo, ele tem que ter uma administração de uma corretora, que vai cuidar dos aspectos legais, das assembleias, dos envios de comprovantes, das aplicações, dos resgates, enfim, de toda a parte operacional e legal. E isso tem um custo. E esse custo precisa ser repassado para o clube, de uma forma indireta para os cotistas. Se o clube só tem 50 mil reais de patrimônio, obviamente que o custo fica proporcionalmente alto demais. E aí não vale a pena. Tá?
Então, muita atenção a esse detalhe também. Geralmente, com valores inferiores a, sei lá, R$1 milhão, por exemplo, não vale a pena constituir um clube. Com valores inferiores a R$10 mil, por exemplo, não vale a pena constituir um fundo. Se você tiver valores acima disso, pode procurar uma corretora e ela certamente te auxiliará e te ajudará na constituição desse veículo de investimento. O fundo, sabiam que dá para constituir um fundo exclusivo? Se você tem mais de 10 milhões e quer ter um fundo só seu, com regras que você estabelece junto com a corretora suas, né, de investimento, de gestão do negócio, você pode fazê-lo. Tá? Aqui mesmo na XP a gente tem fundos exclusivos para os nossos clientes. O clube não pode ser exclusivo porque, por regra, ele tem que ter no mínimo 3 participantes. Mas veja, se você tem 3 pessoas da família, por exemplo, que participam, você pode constituir um clube. Só tem que cuidar também que no clube nenhum dos participantes pode ter mais de 40% do patrimônio, né, do total de cotas desse investimento. No fundo de ações, você tem normalmente um limite mínimo de aplicação. Aliás, legalmente, o fundo tem que estabelecer um limite mínimo. R$1.000, 5.000, 10.000, 100.000, 1 milhão, aí depende do fundo. Né? Tem fundos que aceitam aportes baixos e tem fundos que aceitam aportes bem mais altos apenas. No clube, legalmente, não há essa restrição. Claro que o clube, lá no regulamento dele, pode colocar uma restrição dizendo, ó, só pode aplicar nesse clube a partir de, sei lá, R$50 mil, por exemplo. É uma regra que o próprio clube estabelece. Isso vai ser acordado em assembleia e vai ser colocado no regulamento. Agora, no fundo, obrigatoriamente tem que ter essas regras. Tá? Valor mínimo de investimento, valor mínimo de resgate, valor mínimo de permanência, enfim, uma série de regras. O fundo também ele tem que publicar balanços, que o clube não precisa fazer. Tá? O fundo ele tem que contratar auditoria para auditar esses balanços, tal, tudo direitinho. No clube não precisa fazer nada disso. Tá? E os fundos, eles não podem ser administrados ou geridos pelos próprios sócios, e sim por empresas especializadas. E no clube não. No clube, eles são administrados por corretoras, por bancos de investimento ou distribuidoras de valores imobiliários e podem ser geridos pelos próprios cotistas. Então, alguém que faz parte do clube, que tem dinheiro investido naquele clube, pode ser escolhido pelos demais participantes como sendo o gestor daquela carteira. Tá? Então, imagine que eu faça parte de um clube de investimentos e vocês entenderam que eu tenho um bom conhecimento, que eu tenho capacidade e que eu posso fazer a gestão desse clube. Então, vocês, em assembleia, autorizam, né? E aí eu passo a ser o gestor, eu passo a ser o responsável por dar na corretora as ordens de compra e venda desses ativos. A corretora continua administrando o clube, mas eu dou ordem dizendo, compra isso, vende aquilo, faz isso, faz aquilo. Tá bom? Quais são as funções dentro de um fundo de investimentos? Tá? Vejam, o fundo de investimentos é uma instituição, uma estrutura bastante segura. Por quê? Porque tem vários participantes e, de certa forma, um fiscaliza o outro. Um ajuda o outro no sentido de dar condições para que as coisas sejam feitas dentro das regras, para que as condições estabelecidas no estatuto do fundo e nos contratos, de fato, sejam respeitadas. Então, dessa forma, um fundo de investimentos ele tem um administrador, ele tem um gestor, ele tem um custodiante, tem um distribuidor, tem uma auditoria externa contratada e tem, claro, os investidores, os cotistas. Tá? O que é o administrador? O administrador, basicamente, ele cuida dos aspectos legais e operacionais do clube. O que são os aspectos legais e operacionais? Ele representa o clube, o fundo, desculpa, estou falando de fundo de investimento aqui, falei tanto de clube que estou confundindo as estações. Tá? O fundo de investimentos, então ele tem que ter um administrador. O administrador, ele responde aos investidores, ele responde aos órgãos legais. Então, por exemplo, todo fundo tem que ser registrado na CVM. Todo fundo, todos os meses, tem que prestar contas à CVM, tem que mandar relatórios sobre o patrimônio, sobre os cotistas, enfim, uma série de informações.
O administrador também presta contas ao investidor. Ele tem que fazer resgates, tem que fazer aplicações, tem que calcular a cota todos os dias, tem que divulgar a cota aos investidores, ele tem que convocar assembleias, ele tem que realizar as assembleias, ele tem que mandar correspondência informando o que foi decidido na assembleia, ele tem que mandar informativo de imposto de renda, por exemplo, no começo do ano, ele tem que mandar todas as informações, as novidades, enfim, tudo que está acontecendo de novo dentro do fundo deve ser comunicado pelo administrador. Claro que para fazer esse trabalho todo ele ganha uma parte da taxa de administração do fundo. Lembra? Quando você investe num fundo de investimentos, você paga uma taxa de administração. Alguns fundos cobram uma taxa maior, outros menor. Aliás, muita atenção a essa taxa, gente. Geralmente os fundos são muito parecidos nas suas carteiras. Eles só não são tão parecidos nas rentabilidades porque as taxas de administração são muito diferentes. Tá? Então, muita atenção às taxas de administração. Elas fazem toda a diferença na hora de investir num determinado fundo. Fundo que cobra taxa de administração alta vai ter a sua rentabilidade prejudicada ao longo do tempo. Tá? O gestor do fundo, o que ele faz? O gestor ele cuida apenas da carteira de investimentos. Então, se é um fundo de ações, por exemplo, o gestor é o cara responsável por decidir qual ação comprar, qual ação vender, quantas comprar, quantas vender, enfim, o que fazer, qual a melhor estratégia a adotar em cada momento. Tá? Essa é a importante função do gestor. O gestor vai ser responsável pela rentabilidade do fundo. As decisões dele, acertadas ou equivocadas, vão sempre impactar nas rentabilidades, vão sempre mostrar a performance do fundo. Enquanto o administrador cuida dos aspectos operacionais, técnicos, burocráticos, legais do fundo, o gestor cuida dos investimentos. Ele cuida do dinheiro que está no fundo e da aplicação mais adequada desse dinheiro. Custodiante, ele faz custódia, é o responsável por guardar os ativos, por guardar as ações. No nosso caso aqui, é o Banco Bradesco que faz, são normalmente grandes bancos, instituições financeiras especializadas em custódia de ativos. Distribuidor é quem vende as cotas. Tá? Nos grandes bancos, quem geralmente é o distribuidor? Os próprios gerentes, as agências bancárias atuam como distribuidores. No nosso modelo, a gente atua no modelo de shopping center financeiro. Quem são? Os agentes de investimento, que estão aí espalhados pelo Brasil, tem escritórios que representam a XP e eles vendem as cotas dos fundos, então eles são os distribuidores. Auditoria, ela fiscaliza o fundo para ver se está dentro das normas, dentro das regras operacionais, regras legais, principalmente impostas pela CVM. Então o fundo ele não precisa ter uma auditoria permanente da empresa de auditoria externa, mas precisa ser auditado pelo menos uma vez ao ano. Pelo menos uma vez ao ano, na hora de fazer o balanço tem que ser auditado, tem que ser entregue para essa auditoria que vai assinar e aí sim ele é remetido para a CVM. Tá? E cotista é você, sou eu, somos nós, pessoas interessadas em investir nesse fundo. Todas aquelas pessoas que aplicam em fundo de investimento são chamadas de cotistas do fundo. O fundo, como a gente falou, ele trata todos da mesma maneira, todos os cotistas são iguais, têm os mesmos direitos, os mesmos deveres, independente do valor aplicado. Se você aplicou muito dinheiro, aplicou pouco dinheiro, você tem também a mesma, digamos assim, participação, pode participar das assembleias, enfim, tem os direitos iguais. Obviamente que, falando especificamente em assembleia, quem tem mais cotas do fundo tem maior peso na votação. Mas quem tem menos cotas participa da votação também, ou seja, não fica fora pelo fato de ter um pequeno montante investido. Nesse modelo de shopping financeiro, como eu falei, a gente distribui fundos de diferentes assets. O que é uma asset? É uma gestora de recursos de terceiros, tá? Que é o famoso gestor que nós falamos antes. Temos muitos gestores, quase 400 hoje no Brasil atuando, e a XP é parceira de muitos deles. São mais de 50 assets que trabalham conosco, distribuindo mais de 400 fundos através da nossa plataforma. Então, através de uma única plataforma, através de um único cadastro que você tem numa instituição financeira, no caso da XP, você pode acessar fundos dessas diferentes instituições. Tá? Aqui a gente tem alguns exemplos como BTG,
como o JGP, a Sul América, o JP Morgan, a GAP, a Gavi, a Franklin, Opportunity, BNP Paribas, BNY Mellon, Icatu, enfim, tantos outros, para exemplificar apenas com alguns aqui, que são gestores importantes hoje do mercado, né, que têm bons fundos e esses fundos estão na nossa plataforma e podem ser adquiridos. E a XP Gestão também tem os próprios fundos, ou seja, além de vender fundos de outras casas, nós temos também a nossa equipe aqui de especialistas, aliás, grandes especialistas, né, a equipe do Patrick, que faz a gestão de fundos para os nossos clientes. E aqui eu coloquei até nessa tela alguns prêmios aí que essa equipe já recebeu, como o melhor fundo multimercado do mercado, XP Financial, por exemplo, o FIA, entre os melhores fundos da Standard & Poor's, a revista Exame, né, várias vezes Exame, a Você S.A., Dinheiro, a Veja, enfim, várias revistas aí que deram prêmios para os fundos da XP, né, dizendo que nossos fundos são 5 estrelas, que tem melhor rentabilidade, que tem o melhor custo-benefício, enfim, uma série de prêmios aí que foram recebidos nos últimos anos pela nossa equipe da nossa Asset. Invista em fundos de ações, gente. É um bom investimento, sem dúvida, mas uma estratégia, numa visão de médio e longo prazo. Não seja imediatista. Veja, se você está investindo em ações, lembre-se que isso é um ativo de renda variável. E todos os ativos de renda variável passam por bons e por maus momentos. Não tem jeito. Se a economia do país vai mal, se o setor vai mal, se as empresas vão mal, se a bolsa vai mal por alguma razão, claro que esse fundo também sofre. Esse fundo passa por maus momentos e tem sua rentabilidade prejudicada nesse cenário. Agora, existem muitos bons momentos em que a economia vai bem, as empresas vão bem, a bolsa sobe, as ações sobem e, obviamente, as cotas do fundo se valorizam e é nessas horas que você consegue fazer a diferença e muitas vezes ganhar um bom dinheiro. Tá? Então, o importante é começar o quanto antes. O importante é economizar todos os meses, fazer aportes, faça chuva, faça sol, para que realmente você possa fazer grandes investimentos ao longo do tempo. Tá? No curto prazo, como eu falei, as ações sobem e descem, estão sujeitas às intempéries, aí, às oscilações, à volatilidade do mercado, mas entende-se que no médio e longo prazo a valorização normalmente acontece e tende a acontecer. A gente não pode garantir, não pode ter certeza disso, mas é bastante provável que isso aconteça. Aliás, um fundo de investimento, gente, jamais tem rentabilidade garantida. Mesmo sendo um fundo de DI, que são os mais conservadores, mesmo sendo um fundo de renda fixa, que compra papéis do governo, por exemplo, títulos públicos, ainda assim, ele nunca pode prometer rentabilidade. Tá? O gestor do fundo, ele trabalha num regime de melhores esforços, ou seja, ele se compromete a se dedicar, a se empenhar, a fazer de tudo para que o fundo tenha a melhor rentabilidade possível. E toda a rentabilidade obtida dos ativos do fundo é repassada para o investidor. O gestor, ele fica apenas com a taxa de administração do fundo. O resto é tudo seu. Tá? Então, se os ativos que estão no fundo performarem bem, obtiverem boas rentabilidades, essa rentabilidade será sua. Se os ativos do fundo não tiverem boas rentabilidades, você também não terá uma boa performance do seu fundo. Tá bom? Para encerrar, eu fiz aqui uma simulação de acumulação de patrimônio fazendo aportes mensais. É aquilo que eu falei. Quando você investe em algo que você acredita que é para o longo prazo, seja persistente. Faça aportes mensais. Tá? Eu mesmo faço isso. Posso dar meu testemunho próprio aqui. Todos os meses tem um fundo que eu escolhi lá, um bom fundo de ações, onde eu faço um aporte mensal. Não é um valor alto, mas é um valor que, se você for somando mês a mês, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, daqui a pouco pode se transformar num bom dinheiro, quer dizer, a famosa bola de neve que a gente vai formando. Então, em alguns meses, a bolsa vai mal, o fundo vai mal, tem meses que a cota cai. No fundo, eu fico até feliz, porque aí eu consigo comprar mais cotas, né, com o mesmo dinheiro, quer dizer, eu compro a cota mais barata no mês seguinte, mas todos os meses eu faço aportes nesse investimento. E eu acho que é uma tática que pode dar muito resultado no longo prazo. Como eu falei, você não pode ser imediatista. Não pode querer ficar olhando todos os dias para aquele investimento e dizer, mas não está rendendo nada. Mas eu coloquei R$1.000 ontem, hoje só tem R$950. Não dá para pensar dessa maneira. Você precisa pensar que lá na frente isso pode render um bom dinheiro. Então aqui eu fiz algumas simulações. Por exemplo, nós aplicamos inicialmente R$100 mil.
tá? Em 3 aplicações nesse fundo. Digamos que eu consiga uma performance média de 10% ao ano durante 30 anos. 10% ao ano durante 30 anos. Não é uma grande taxa de juros que não possa ser atingida. Talvez você consiga bem mais do que isso, né, em vários momentos. Mas calculamos, para a gente ter uma ideia. Peguei esse fundo, eu apliquei R$100 mil e aí fizemos a seguinte simulação. Se eu acrescentar, fizer um aporte mensal de R$500 nessa aplicação, quanto eu terei ao final de 30 anos? Ou seja, eu teria R$2.776.000. E se eu aplicar R$100 mil e conseguir acrescentar R$1.000 todos os meses nessa aplicação, eu chegarei a R$3.807.000. E se eu aplicar R$100 mil e conseguir acrescentar R$1.500 todos os meses, fizer a minha própria previdência, digamos assim, vou fazer o meu plano de previdência através desse investimento, eu chegarei ao final do período com R$4.839.000 ao longo de 30 anos. Então veja que, como eu falei antes, isso vira realmente uma bola de neve, isso cria um efeito multiplicador do dinheiro que é muito bacana, porque você vai acrescentando aquele valor todos os meses, vai rendendo, acrescenta, rende, e vai somando rapidamente valores cada vez maiores. Quanto mais dinheiro você tem no fundo, mais tende a crescer, porque os juros vão ser aplicados sempre sobre aquele novo montante. Por isso que ter essa persistência de todos os meses ir lá acrescentar um dinheirinho que é importante. E é isso que muitas pessoas não têm, né? O brasileiro, em geral, é bastante imediatista e não gosta de fazer esse tipo de investimento incerto, digamos assim, que as pessoas acham no longo prazo, né? Então as pessoas preferem às vezes colocar numa caderneta de poupança, onde mês a mês ela pega lá o extrato, ela vê que o valor está aumentando, apesar de ser mínimo, muitas vezes dá menos que a inflação. É uma impressão ruim, quer dizer, uma impressão equivocada, na verdade, de que você está ganhando dinheiro, quando muitas vezes não está. Então as pessoas preferem colocar o dinheiro lá, mesmo rendendo pouquinho, do que colocar num investimento como esses em ações, por exemplo, onde você tem altos e baixos. Quando sobe, pode subir muito, mas a gente sabe que passa por maus momentos e pode cair também com força em algumas situações. Tá bom? Fica aí o recado, então, fica a dica, não deixe de investir nessa modalidade de investimentos. Então, essa aula aqui nós dedicamos exclusivamente aos fundos de investimento e aos clubes de investimento. Espero que vocês tenham gostado dessas modalidades e aproveitem as dicas que eu dei aí sobre esses investimentos. Na próxima aula eu voltarei falando sobre fundos imobiliários, produto de investimento também muito interessante que vale a pena você aproveitar. Obrigado, até mais.